Castelo Forte tem uma história. Não vou me ater a essa história, mencioná-la só rapidamente, mas falar do significado dessa música. A história a que vou referir brevemente dá conta de uma experiência pessoal de Lutero, Martinho Lutero, que estava depois da eclosão da Reforma em 1517, alguns anos depois ele estava sendo alvo de uma perseguição pelo Estado. Ele se refugiou num castelo. Ali esteve protegido por algum tempo. Lendo ele um dos salmos, aprendeu que Deus é um castelo, mas é um castelo forte. E a partir daí, então, Lutero desenvolveu esta imagem de Deus como um castelo forte, no qual nós podemos estar seguros. Segurança é uma palavra-chave para se entender a reforma, como daqui a pouco vou mencionar. A síntese desse hino, entre tantas palavras, é esta, que é um hino sobre a Bíblia. Embora não claramente desse modo dito, mas o contexto de seu surgimento dessa letra nos fala exatamente sobre isso. É um hino sobre a Bíblia. Por quê? No contexto da reforma em que ela surgiu, essa era a grande dificuldade. Havia duas Bíblias. Uma Bíblia que ninguém lia e uma Bíblia que todos liam. Uma era a Bíblia Sagrada, fechada, trancafiada, proibida às pessoas de lerem. A outra era a tradição, essa era a Bíblia. As pessoas pensavam que a tradição era a Bíblia. Um dos pontos contra os quais Lutero se debateu é que a visão religiosa de então, àquela época, repetindo-me, era de que a voz da tradição era a voz de Deus. E Lutero disse: não, a voz de Deus é a Bíblia Sagrada. A reforma nasce, portanto, dessa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E sobre esta palavra de Deus, cada um de nós tem que resolver todos os seus assuntos, sejam eles de natureza econômica, política ou espiritual. O centro da vida, portanto, é Deus em sua palavra. Por isso, nós podemos, como Lutero, cantar que Deus é o nosso castelo forte. E uma das demonstrações de sua fortaleza é exatamente nos ter legado a palavra dele, a Bíblia, com a qual podemos viver e pela qual podemos reger as nossas vidas. A partir daí, então, como os irmãos conhecem a história bem, surgiu um movimento de indivíduos. Não era ainda um movimento de igrejas, mas de indivíduos, tomados por essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Passado o tempo, essas pessoas se organizaram em comunidades e igrejas. Surgiram então várias comunidades na Europa. Por exemplo, na Alemanha, a comunidade luterana ou a igreja luterana. Depois, na Suíça e na França, a igreja reformada ou presbiteriana, também da Inglaterra. E essas igrejas foram surgindo não a partir de um centro, seja ele político ou religioso, mas a partir das convicções que o rastilho de pólvora que Lutero acendeu na Alemanha foi alcançando as cidades da Europa. Depois, essa experiência de fé se tornou institucionalizada, se tornou eclesial, igreja eclesiástica. Várias
circunstâncias, nacionalidades, perspectivas. Nós somos filhos, como batistas, desta reforma. Todos aqueles que se professam evangélicos, todos aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que então cingem as suas vidas, dirigem as suas vidas em função do que diz essa palavra, livremente examinada. Muitas pessoas têm dificuldade de entender porque há tantas denominações: batista, luterano, anglicano, presbiteriano, assembleiano e tantas outras. Em parte, sejamos honestos, por causa da vaidade humana. E em parte, por este mandato da reforma de que a Bíblia deve ser lida livremente. É algo revolucionário. E é muito interessante que isso tem dado, eventualmente, algumas dificuldades, algumas distorções, é verdade. Mas, por outro lado, temos observado que, no somatório, no peso geral das denominações, elas pensam as mesmas coisas, creem as mesmas coisas, com diferenças meramente culturais ou nacionais. Como se a leitura por si mesma fosse suficiente para gerar uma igreja enquanto comunidade nesse lugar ou naquele lugar, porque a palavra de Deus é poderosa, não só para nos edificar a nós mesmos como indivíduos, mas para nos edificar como igrejas. Essa aqui é a Igreja Batista Itacuruçá. Batista porque faz parte de uma tradição, a tradição dos batistas, que começa em 1509 na Inglaterra, 1609, na Inglaterra. Alcança os Estados Unidos, depois o mundo inteiro. E tem como um dos seus pontos de partida um que é caro e claro na experiência da reforma, de que a Bíblia é a nossa fonte de fé, de moral e de prática. Os batistas sempre foram campeões da liberdade. Por quê? Porque nasceram num contexto em que as pessoas só podiam exercer a sua fé, mesmo no contexto já reformado, dentro de uma tradição. Então os batistas fundaram pequenas comunidades, 6, 8, 10, 12, 13, 15 pessoas, que se reuniam de modo independente, de modo livre, em relação à igreja do Estado, no contexto europeu. Até hoje é assim. Então há igrejas batistas no mundo inteiro. Qual é a identidade dos batistas? Você vai observar que há muitos pontos em comum entre as igrejas batistas do mundo inteiro e muitos pontos diferentes. Os pontos em comum são aqueles que permitem que sejam chamados de batistas, mas os pontos incomuns ou diferentes entre si também lhes permitem ser chamados de batistas, porque a essência é: nós lemos a Bíblia livremente. Por isso, na Igreja Batista você não tem um catecismo. O que é que nós cremos? 1, 2, 3, 4, 5. Porque nós cremos o que está escrito na Bíblia, livremente interpretada. Como eu disse, gera às vezes algumas dificuldades, mas gera um debate e um embate em busca da verdade. Por isso os batistas são campeões da liberdade, porque entendem que cada indivíduo é livre para buscar a verdade a partir da Bíblia. E levam os batistas tão radicalmente que respeitam a verdade dos outros. Por isso nós abominamos, por exemplo, qualquer tipo de intolerância religiosa. Pode ser ateu, tem o direito de se expressar. Satanista tem o direito de se expressar. Ou qualquer outro tipo de fé tem direito de se expressar. Os batistas sempre foram campeões. E a Aliança Batista Mundial, que tem um setor de liberdade religiosa, atua no mundo inteiro para defender a liberdade de expressão. Não importa se seja batista ou não, mas se empenha e se envolve para que haja liberdade, porque entende que o ser humano é livre e suficiente para, examinando a Bíblia, chegar ao conhecimento da verdade, que nós cremos que se revelou de modo completo em Jesus Cristo. Por isso nos reunimos e somos então igrejas cristãs evangélicas, no nosso caso cristã evangélica batista, por essas perspectivas. Nos alegramos então em receber aqui a todos
não importa a sua confissão. Sei que a maioria é batista, outros não são, mas são todos igualmente bem-vindos. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor aqui da igreja desde 1999. Nos alegramos, então, de estarmos juntos aqui, celebrando o amor de Deus, esse castelo forte que é o nosso Deus. E temos aqui, então, muitas atividades. Vamos ver aqui agora algumas atividades para as quais você é convidado a participar. Tudo na igreja é aberto a todos. Vejamos então. Olá! E para começar o nosso domingo, vamos falar sobre os ensaios do Cantando Natal, que vão começar em outubro, todas as sextas-feiras, às 19h30, na Sala do Coro. Convide seus amigos e não deixe de participar. Dia 27 de setembro, das 10 às 17 horas, teremos em nossa igreja a Festa Brasileira. O evento vai contar com barracas de pratos típicos regionais, bazar, artesanato, brincadeiras, música e muita informação missionária. Para saber mais sobre o evento, entre em contato com a Sandra Mara. O Grupo Pedras Vivas promove cultos domiciliares e visitas a idosos, enfermos e pessoas com dificuldade de locomoção. Para agendar uma visita ou participar do grupo, fale com os pastores Alcenir, José Maurício ou a irmã Margarete. Um lado o céu, do outro lado o inferno. Pessoas que estavam em direção ao castigo eterno, sendo humilhadas, estando à margem da sociedade, vivendo a vida de pecado cheia de maldade, onde a droga era a razão do seu viver, onde o crack o motivo que dava o prazer, que para obtê-lo valia qualquer situação, roubar, matar até o ponto da prostituição. De Deus na vida de vocês. E às vezes eu até acho que Deus esqueceu da gente. Você conhece o projeto Cristolândia que está sendo desenvolvido no nosso país? Amanhã nós vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Ezequias junto com o coral da Cristolândia aqui em nossa igreja, às 19 horas. Então venha, participe, ouça a diferença que Jesus Cristo tem feito na vida das pessoas. Um projeto maravilhoso que tem resgatado vidas. Gostaria de convidar você também para participar das 12 horas de jejum e oração, que vai começar no dia 26 às 22 horas, terminando no dia 27 às 10 horas da manhã, sendo que de 7 da manhã até às 10 horas nós estaremos todos juntos aqui no templo, dobrando os nossos joelhos, para que os nossos lares e as nossas famílias sejam guardadas e abençoadas por Deus. Olá, estou aqui para te convidar para a viagem anual do MIM. O MIM são os viúvos, descasados e solteiros de nossa igreja. Nosso destino será Teresópolis, onde ficaremos do dia 28 ao dia 30 de novembro em um hotel confortável e com pensão completa. Investimento é de R$400 e você pode parcelar em até 3 vezes. Considere, motive-se e inscreva-se com a Bernadette na recepção da igreja ou comigo. Mas corra, as vagas são limitadas. E aí, vamos viajar? Você já fez a sua inscrição para o Clube Águia no Palavra da Vida em Atibaia? Ainda não? Não acredito, mas ainda está em tempo. Sairemos, se Deus quiser, no dia 20 de outubro em um confortável ônibus semileito. No resto não dá para falar. Nos procure ao final do culto para fazer a sua inscrição. Essas e outras informações você confere no boletim ou no site da igreja. E não esqueça, toda segunda-feira às 20 horas temos o culto Celebrando a Recuperação com o pastor José Maurício. O Em Dia vai ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pergunto se há alguém aqui entre nós, visitante ou membro da igreja, que completou aniversário essa semana e quer agradecer a Deus por isso. Se houver, peço o favor de vir aqui ao meu lado. Vamos depois então dar essa palavra a Deus de gratidão. Eu vou até aí que é mais fácil, um só chega mais rápido. Casamento, quantos anos? 8 anos, que bom.
Nascimento, né? Então nos alegramos muito com vocês. Há mais alguém? Pergunto se há conosco alguém que vem a primeira vez à nossa igreja. Se houver, fique em pé para receber um abraço nosso, por favor. Aqui temos o senhor, muito bem-vindo. Lá atrás também temos várias pessoas. Só se aceita para ganhar um abraço. Ganhou um abraço, pode sentar. Não ganhou um abraço no centro, fica até o final do culto. Muito obrigado. Se for de alguma outra igreja, leve nosso abraço lá à sua igreja. Se não forem, que tal participar aqui conosco sempre? Vamos ficar em pé. Vamos então agradecer ao Senhor por esse momento. Depois da minha oração, pode vir aqui dar um abraço então aos nossos aniversariantes. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Chegando perto, saberão se são 5, se são 4. Pai nosso, obrigado pelo teu grande amor para conosco. Demonstrado de diferentes formas. Na história da Bíblia, na história da fé cristã, na história de nossa igreja, em nossas próprias vidas, como aqui demonstram os irmãos que estão para agradecer seus anos de vida conjugal, seus anos de vida natal. Pai, receba o nosso culto. Receba essa celebração da reforma, não como exaltação de homens ou de ideias, mas como um compromisso que temos a renovar com o Senhor. Toma cada um de nós, toma os aniversariantes e faze com que cada um deles possa se sentir protegido no castelo forte que o Senhor é. Oramos assim em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Parabéns, Roberto. Parabéns. Parabéns. Parabéns.
Lutero, como os irmãos sabem, era um frade dominicano especialista nas escrituras sagradas. Ele era um professor de Bíblia. No entanto, até aquele momento, a leitura da Bíblia não lhe dera o essencial. Não lhe dera a convicção de que um homem pode ser salvo dos seus pecados. Eis que então, preparando o seu semestre, que era sobre Romanos, ele se encontrou com esse texto que vamos ler todos agora juntos. Juntos? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E a partir daí, então, ele entendeu esse que é um dos pilares da reforma: sola fide, somente pela fé, não por pertencimento a uma igreja, seja qual for, não por ter sido batizado em qualquer denominação, seja ela qual for, não por um sentimento de obedecer às leis, sejam quais forem, as de Deus e as dos homens, mas tão somente no sentido de exclusivamente, sem nenhuma outra ajuda, nada de esforço humano, somente pela fé em Jesus. Por isso que Lutero, que foi um grande compositor também, nos ensinou a exaltar o nome de Jesus. Nós faremos agora com outra música esta Coroai, com glória coroai o nome de Jesus. Cantaremos em pé, por favor.
sola fide é o primeiro pilar a permanecer, o segundo é o sola scriptura, desenvolvido a partir daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, que vamos ler todos em conjunto agora, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E esta palavra de Deus nos fala de Deus como aquele que, vestido de esplendor, numa linda música, sendo ele o rei da criação, envolto em nuvens, é aquele que reina, mas é aquele também que se importa com cada um de nós. Não é o Deus da igreja-estado, é o Deus de cada um de nós. Então nós podemos contemplar a esse Deus e ter a nossa vida animada, reanimada por essa experiência de encontro com o nosso Deus, como cantaremos então agora.
Vamos orar com o nosso irmão Ângelo Correia, dando graças a Deus por esse Deus sobre o qual cantamos agora. Podemos exaltar, porque Ele é grandioso, mas se importa comigo e com você. Rendamos graças então a Deus por isso. Altíssimo Deus, queremos agradecer-te por estarmos aqui, Senhor. Abençoa este culto, que ele seja dirigido a Ti tão somente, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, todas as famílias aqui representadas. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um, Senhor, que veio aqui pela primeira vez, que está em contato contigo pela primeira vez. Pedimos, Senhor, que Tu possa abençoá-lo grandemente. Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todos, por favor, podem se assentar. O momento do qual participaremos é um momento de alegria, quando nós trazemos até estas salvas aqui, ou na galeria, nos envelopes de tecido, nossos dízimos, nossas ofertas. E quando os irmãos se preparam para isso, quero dar a notícia dele pela manhã, mas alguns não estiveram. Quem entra aqui em nossa propriedade pelo lado dos fundos, pelos fundos, né? Que lado dos fundos não existe, né? Lado é lado, fundo é fundo, né? Então vamos corrigir. Quem entra aqui pelo lado, então, ou pelos fundos, observou que tem um monte de material de construção aqui. Esse material está destinado à preparação de um muro. Ao correr desse muro que os irmãos veem aqui, haverá um outro muro que vai dar à nossa igreja, então, um acesso independente em relação ao Colégio Batista à Praça Barão de Corumbá. Teremos, então, dois acessos, um pelo José Gino, o novo que será aberto ainda quando a prefeitura autorizar a construção do templo, e este daqui, duas entradas, portanto. O Colégio Batista tem feito um grande trabalho, tanto na área educacional quanto na área patrimonial. E nós temos tido um diálogo muito frutífero, muito enriquecedor com o diretor, pastor Valmir, e nós temos nos acertado em todos os pontos, não temos tido qualquer dificuldade. E em conjunto entendemos que este muro é bom para a igreja, por dar maior liberdade à igreja, é bom para o colégio, por dar mais segurança aos alunos, aos pais dos alunos, e isso vai ser de grande benefício para todos nós. Por exemplo, num dia de funeral, que é sempre para nós uma dor redobrada, há uma dificuldade da chegada do carro fúnebre até aqui. Só um exemplo, ele poderá se colocar bem aqui nessa lateral e fazer então o traslado do nosso querido irmão aqui, celebrado a sua vida, o Deus da sua vida. E outros usos, vamos talvez sair de carro por aqui, não entrar, é uma questão de logística, nos dá essa grande facilidade. Então esse muro vai nos unir completamente com o nosso terreno, onde nós vamos, se Deus permitir, fazer um templo. Então estamos andando, mas como eu disse pela manhã, quero que os irmãos orem por esse assunto, quero pedir isso, porque a licença da prefeitura, tanto para demolir o prédiozinho antigo, quanto para construir, não saiu ainda. A cada hora uma nova exigência, nós cumprimos, vem uma outra exigência. Então eu quero que os irmãos intercedam por esse assunto, para que nós tenhamos a licença para demolir, fazer ali um bom estacionamento, para depois então fazermos ali um templo para a glória de Deus. O que eu disse é o seguinte, pela manhã quero repetir, depois uma pessoa me deu uma palavra muito boa ao final também. Nós queremos que essa igreja tenha esse mesmo tamanho, em número de membros, então ficamos aqui. Se nós queremos que ela cresça e possa fazer a bandeira de Jesus tremular mais forte na Tijuca, e a porta da Tijuca, ela tem que crescer numericamente. Temos hoje 4 cultos, para abrigar a todos que vêm, mas temos dificuldades. Em alguns cultos temos muitas dificuldades ainda, mesmo com 4 cultos. Ou nós crescemos ou estagnamos, é uma questão de escolha. Evidentemente que nenhum de nós escolhe estagnar. Então temos esse desafio diante de nós, para os próximos anos. Quando então nós participamos com nossos dízimos e ofertas, estamos dizendo: Senhor, aqui está o que eu tenho, meu dízimo, minha oferta, multiplica isso.
faz com que ela possa abençoar muitas pessoas. Temos muitos projetos na igreja. Um deles, que sempre nós falamos, é o projeto com as crianças do bairro. Não são de nossa igreja. Nenhuma delas sai de nossa igreja. Vem dos mais diferentes lugares e ruas aqui do nosso bairro. É o reforço escolar. Aqui elas aprendem um pouco mais de aritmética, de língua portuguesa, de arte, de música, de história, de ciência. E nós temos tido resultados maravilhosos na área acadêmica. O progresso dessas crianças, mas também progressos emocionais. Chegam aqui e são tratados com carinho, com afeto. Isso é feito com o meu dinheiro. Muito mais com o seu dinheiro que com o meu, mas também com o meu, com o dinheiro de todos nós. Eu dei alguns exemplos, né? Daqui a pouco vamos orar por um casal que estamos enviando para o Haiti. Nós os enviaremos, vamos orar por eles e vamos contribuir mensalmente para que, através da ajuda de missões mundiais, possam ali ser sustentados. Esses dois nossos missionários com crianças no Haiti, depois ainda falaremos sobre isso. Esse é o destino, ou parte do destino, do meu dízimo, do seu dízimo, da minha oferta, da sua oferta. É assim que vamos, nesse instante, então, celebrar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Deus nos abençoe, os irmãos podem então levar as salvas. Falamos até agora de dois pilares da reforma: sola fide, a nossa salvação se dá somente pela fé. Sola Escritura, a Bíblia é a nossa única regra de fé e vida. Agora, mencionamos o terceiro pilar, solos Christus. Encontramos uma expressão bíblica dessa verdade em 1 Timóteo 2,5, que leremos novamente todos juntos, por favor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Vamos ler mais uma vez? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse é o terceiro pilar da fé cristã que deve permanecer. Só Jesus Cristo é aquele que, diante do Pai,
intercede por nós. Só Jesus Cristo pode nos salvar de nós mesmos e dos perigos a que estamos sujeitos. Só Jesus Cristo nos pode tirar da incerteza e nos colocar na certeza, na segurança da salvação. Esses 3 pilares nos autorizam, então, a cantar que o desejo de cada um de nós é afirmar em alto e bom som que somente Deus é a nossa força, a nossa rocha, a nossa salvação. E vem essa linda expressão aqui dessa canção: somente Deus é o bom tesouro que ganhou meu coração. E essa forma verbal está muito interessante porque ela está ambígua. Tanto pode ser que esse bom tesouro ganhou o meu coração, no sentido de me conquistou, como pode ser que o texto queira dizer que o meu coração ganhou esse tesouro. Que as duas verdades são igualmente plenas. Vamos então cantar, vamos ficar em pé, dizendo que o desejo que a nossa alma tem é adorar a Deus. E o poeta então diz: olha, eu nasci, Senhor, para te louvar, porque és o meu amado Salvador. É uma expressão de nossa fé que só Jesus Cristo salva, só Ele é o nosso Salvador.
Podem todos se assentar, por favor. Ao longo desse culto eu mencionei então esses 3 pilares que a partir de Lutero nós todos herdando procuramos praticar. Sola fide, a salvação é somente pela fé. Sola Escritura, a Bíblia é nossa única fonte de autoridade. Solos Christus, Jesus Cristo é o nosso único mediador, por ser Ele nosso único Salvador. Pode soar 3 pilares facilmente aceitos ou aceitáveis. Pode ser que já tenhamos acostumado com essas 3 verdades. Pode ser que todos aqui concordemos que a Bíblia é a nossa regra de fé. Pode ser que todos concordemos que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Pode ser que somente a fé nos aproxima de Deus e não nenhuma outra coisa. Pode ser que sejamos todos de acordo com isso. No entanto, muitas vezes nós somos tomados por outras visões que põem em xeque, que desafiam estas visões. Nesse sentido, as ameaças do tempo de Lutero são também ameaças dos dias de hoje. Porque queremos nós ou não, nós somos os mesmos ao longo da história. Como eu sempre gosto de repetir, só muda a tecnologia. O resto somos nós com nossa moralidade alta ou baixa. Nossos desejos são permanentes, em quaisquer épocas e em quaisquer lugares. No mundo rico, necessidades. No mundo das pessoas pobres, necessidades e outras também, próprias de sua pobreza, mas algumas necessidades próprias da própria riqueza. O homem é o mesmo. Ao tempo de Lutero, por exemplo, as pessoas viviam aterrorizadas. Qual vai ser a próxima peste que vai atacar a Europa? Hoje, qual é o próximo grupo terrorista que vai surgir? Quem viaja para fora do nosso país passa por tantas barreiras, o seu corpo é escaneado de tantas formas, em busca de armas impossíveis, porque o mundo tem medo. O mundo ainda tem medo, tal como o mundo de Lutero. O mundo de Lutero era um mundo em que as pessoas não tinham certeza do que aconteceria às suas vidas depois que morressem. Não tinha certeza da vida eterna. O mundo de hoje, de igual modo, não temos certeza nem da vida eterna, nem do presente. O que é a verdade? Bem, a verdade é aquilo que você acha que é, não há certezas. Há certezas, mas estão em falta na praça. O mundo nosso é um mundo das incertezas, tal como o mundo de Lutero, por motivos ligeiramente diferentes, mas na mesma realidade. Apenas para observar que esses 2 contextos que mencionei aqui agora, o medo e a incerteza, nos ajudam a perceber que nós temos as mesmas necessidades de manter vivos e firmes e fortes esses 3 pilares. Vejamos muito rapidamente. Sola fide. Ao tempo de Lutero, como nosso tempo hoje, as pessoas acreditavam que deviam fazer alguma coisa para receber o amor de Deus. Na linguagem teológica, o nome disso é obras. Na linguagem comum, nossos dias, diríamos esforço. A salvação vem pelo esforço. Você se esforça e obtém. Você se esforça e Deus vê o seu esforço. Essa é a teologia que graça no nosso mundo sem graça. O que Lutero disse? Não é o esforço humano, é a graça.
graça que se recebe pela fé. Não se recebe pela obediência. Porque uma pessoa pode obedecer e não concordar. Pode assentir com a sua cabeça, mas não concordar com o seu coração. Este é um ponto que não podemos perder de perspectiva. Porque nós estamos sempre arranjando uma maneira de nos justificar diante de Deus, de merecer a graça dele. Ora, não há nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. É isso que Lutero nos ensinou. Porque a fé não vem pelo nosso mérito, mas vem pelo mérito do Salvador. A bondade não é nossa, é dele. O esforço não é nosso, é dele. A obra não é nossa, é dele. Penso que esta radical afirmativa da Bíblia que Lutero fez realçar ainda não caiu, não bateu, não alcançou a guarida que deve alcançar nas nossas mentes e corações. Porque ainda estamos nos esforçando para receber algo que já nos foi dado, a graça de Jesus Cristo. Precisamos, portanto, que esse pilar, o pilar de que a salvação se dá somente pela fé, não pelo esforço humano, não por procissões, não por ofertas, não por cultos, mas pelo dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. Como lemos no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, ou seja, não há lugar para mais nada, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, uma pessoa será justificada pela fé, por causa da graça de Deus, do dom desta graça. Quem viu um dos filmes de Lutero encontra uma das situações, uma personagem em que Lutero, como frei, ele tinha a responsabilidade de lavar as privadas do mosteiro. Enquanto ele esfregava as privadas, ele orava e pedia que Deus então o perdoasse dos seus pecados, e que Deus visse o seu esforço, a sua dedicação, o seu sacrifício, lavando aquelas fedidas latrinas. Até que um dia esse texto lhe revelou que ele podia lavar as mais fétidas privadas do mundo, que não seria salvo, que a salvação é pela graça, não é por nenhum esforço. Eu sei que é muito difícil compreender essa verdade, mas nós temos que afirmá-la, sempre afirmá-la. É um pilar, portanto, a permanecer. Em segundo lugar, o mundo de Lutero, como o nosso mundo, era um mundo carente da palavra de Deus. No seu mundo, a autoridade máxima era dada pela tradição eclesiástica. O que a tradição dissesse era a verdade. Acesso à palavra viva de Deus, a Bíblia Sagrada, era restrito a pouquíssimos, até porque a maioria das pessoas era analfabeta. Mas mesmo os que podiam ler, deles era escondida a palavra de Deus, porque era considerada perigosa. E porque a tradição, assim se ensinava, era maior do que a Bíblia. A tradição era a voz de Deus, não a Bíblia Sagrada. Ainda hoje, nós temos dificuldades nesta área. Ainda hoje, as muitas tradições vão se afirmando dos mais diferentes tipos, como palavras, como vozes a serem ouvidas, a serem escutadas. E uma delas é a palavra do relativismo.
Tudo é verdade. Cada um tem a sua verdade. A questão é que cada um ter a sua verdade não nos ajuda a viver num mundo melhor. O problema é que cada um ter a sua verdade não nos ajuda a gente mesma a viver de modo melhor. Por paradoxal que pareça, quando nós submetemos as nossas vidas à palavra de Deus, eu vou usar aqui a palavra forte, e obedecemos aos seus mandamentos, nós somos mais felizes. Essa renúncia aparente à liberdade nos faz plenamente livres, porque a Bíblia não nos compra a nossa consciência, mas ajuda-nos a desenvolvê-la. É um princípio muito caro, que quando nos encontramos com a palavra de Deus, Deus nos fala através dela, e ao nos falar, nos torna pessoas livres, porque conhecemos a verdade, e quando conhecemos a verdade, nós somos livres, disse Jesus. Ainda hoje, nós precisamos de deixar de lado as vozes que estejam em contraponto à palavra de Deus, para ficar só com a palavra de Deus, e a partir desta palavra, examinar todas as outras palavras, mas tendo como fundamento, como crivo, esta palavra, só a Escritura. Em terceiro lugar, no mundo de Lutero, a graça era vendida. Qualquer semelhança com os dias de hoje, lamentavelmente, não é uma coincidência. A reforma, na verdade, surgiu por um grito lancinante de Lutero contra a mercantilização da graça, que era oferecida nas ruas por dinheiro. Compre a sua graça, compre a sua salvação, compre a salvação da sua mãe, compre a salvação do seu filho. Lutero disse: o que é isso? O que está acontecendo neste mundo? Porque graça, a palavra já diz, não pode ser vendida. Graça, é de graça, é pela graça, não pode custar nada às pessoas, porque quem tem mais dinheiro teria mais graça, quem tivesse menos dinheiro teria menos graça. Essa é a lógica do mundo, não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é graça para todos, é recebida tão somente pela fé. Infelizmente, mesmo em nosso país, há muitas pessoas atrás de trocas, de títulos, apóstolos, pompas, luxos, contra o que uma igreja firmada no princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, no princípio de que somente pela fé somos salvos, e no princípio de que só Cristo nos salva, não há um outro mediador. O ser humano não precisa de esforços, de dinheiro, de títulos, de rituais, porque tudo já lhe foi dado. O símbolo de Cristo na cruz sobre o Calvário ainda está posto lá, como temos aqui em nossa cidade, tantas outras cidades, imagens de pedra, é verdade, mas que simbolizam os braços abertos para oferecer graça. Não custa nada, não é preciso subir de joelhos, rasgando a pele para chegar a um certo lugar. Não é preciso apagar as luzes para ver se Deus se manifesta. Não é preciso esforço humano algum. É só nos achegarmos diante da cruz de Jesus, dizendo: eu quero. Essa simplicidade chocante
marcante do Evangelho, que pode ser então sintetizada nesses 3 postulados chamados postulados da reforma, que cada um de nós precisa manter vivo até esses dias, para que a verdade cristalina que soa, que escorre da palavra de Deus, possa estar presente no nosso coração, de tal modo que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós buscamos ser, não buscamos parar. Olha, Deus, veja como eu sou merecedor da tua graça. Eu quero dizer a você, e você também concorda comigo, eu não mereço a graça de Deus. Você também não merece a graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Veja o que eu faço. No meu caso, eu prego, eu escrevo livros. Mas eu não mereço a graça de Deus. Ela foi me dada sem que eu merecesse. Vejam aqui esses músicos talentosos, também não merecem a graça de Deus. Mas Deus os alcançou. Graça, 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 graça de Deus revelada em Jesus Cristo. De muitas maneiras revelada. Uma das formas que Ele a revelou foi nos deixando uma celebração. Meus irmãos, minhas irmãs, a ceia do Senhor, a Eucaristia, em termos católicos e outras denominações evangélicas, pode ser um ritual. Podemos vir aqui, tomar esse pão, esse cálice do suco de uva, como se fosse um ritual. Como passar numa porta, como fazer um sinal no corpo, um ritual. Mas Jesus não nos deixou essa celebração para ser um ritual, nos deixou para ser uma celebração, um canto de alegria, um canto de vitória, um canto de esperança. Eu quero então convidar os irmãos a participarem. Nossos diáconos vão então servir agora esses elementos, o pão e o vinho. Vamos continuar sendo inspirados pelas músicas enquanto os elementos são distribuídos, mas não participe como um ritual, mas como uma festa, como um momento de gratidão ao Senhor. Os irmãos podem então servir, por favor.
Então, nós participamos desses elementos, estamos concordando que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Estamos afirmando que aquilo que aprendemos nele, da palavra de Deus, é por isso e nisso que conduzimos as nossas vidas. Estamos dizendo que participar disso não nos salva, mas é um símbolo de nossa salvação. Por isso ele nos deixou isso como um momento de gratidão, para que celebrássemos e que nos lembrássemos então que nós fomos merecedores da graça imerecida. Essa é a contradição aparente da palavra. Nos deu a nós que não merecíamos, nos justificou e então nos tornamos desta graça, então somente desta graça merecedores. Foi por isso e para isso que Cristo morreu na cruz. Quando tomamos esses elementos, nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz. Nós nos lembramos que ele não ficou na cruz. Ele desceu ao túmulo onde foi sepultado. Mas ele não ficou no túmulo sepultado. Ele ressuscitou, ele ascendeu e viveu de novo entre os seres humanos aqui. Mas não ficou aqui. Ele foi elevado aos céus. Mas ele não vai ficar no céu. Ele vai voltar para nos buscar. E então, definitivamente, a certeza que podemos ter no mundo de incertezas, vamos morar com ele para sempre. Então, assim, participemos. Do pão e também do cálice. Senhor, te damos graças, porque a tua palavra é viva, porque a tua vida nos permite que vivamos. Damos graças que podemos ter a certeza do teu grande amor, pessoalmente revelado a nós, por Jesus Cristo. Graças te damos, porque nós não precisamos fazer nada para obter a tua graça, porque o Senhor já nos deu. Senhor, dá-nos corações prontos a reconhecer que somos pecadores. Pecadores, portanto, carecemos da tua graça, a qual recebemos. Para tanto, ó Pai, nos ajudes a viver no compasso dessa graça. E, Pai, te pedimos ainda, se há aqui alguma pessoa que não está certa da salvação que Jesus Cristo oferece, que o Senhor mesmo fale ao coração dessas pessoas, elas possam reconhecer que só Jesus Cristo é o Salvador. É em nome dele que nós oramos. E todos digam amém. Antes de cantarmos Castelo Forte, começamos o culto com essa canção como prelúdio, vamos cantar como nossa finalização. Quero chamar aqui à frente o casal Aide e Eliel Gonçalves. Quero chamar também o pai aqui do Eliel, não é um motivo tão bonito? Vem aqui, por favor. E também a mãe do Eliel. Os seus estão na Bahia, né? Estão na Bahia. Então, a Aide e o Eliel estão indo para o Haiti como missionários da Convenção Batista Brasileira. São membros aqui de nossa igreja, nossos missionários primeiramente na Bahia e agora missionários da nossa convenção, dos batistas do Brasil e também de nossa igreja no Haiti. Vocês podem dizer, mas tão jovens assim, tão
dedicados, para não dizer outra coisa, tipo, não vou nem pensar, vão para o Haiti, é lá mesmo que eles vão. Gastar lá um tempo da sua vida, quantos não sabemos, para resgatar crianças. Vão trabalhar com as crianças. O número de crianças desvalidas, enlutadas, órfãs, é imenso, por razões bem conhecidas, dos terremotos, o último, sobretudo. Eles vão lá ajudar essas pessoas, essas crianças, a verem a vida com a perspectiva da graça. Esse é o chamado deles. Nós estamos aqui para apoiá-los. Vamos orar por eles. Se você acha que pode também fazer uma contribuição para a Junta de Missões Mundiais, para o envio deles, você pode colaborar mensalmente aqui, através da igreja. Pode depois conversar com eles como vocês podem fazer isso. Se alguém quiser fazer uma oferta especial, podem também fazer isso depois, em particular, vocês podem conversar com eles. É a nossa alegria, então, nossa honra de ter esse casal aqui conosco. Então, eu vou pedir ao seu pai, cujo nome eu, Nivaldo, para orar então agora pelo seu filho e sua filha, né? Que estão indo então para o campo missionário. Vamos ficar todos em pé. Logo após a oração do pastor Nivaldo, nós vamos então cantar Castelo Forte, nos lembrando dos 3 pilares que devem permanecer. Oremos então. Ó Senhor, o Senhor tem resplandecido o seu rosto sobre nós, nos tem dado a paz, tem resplandecido o seu rosto sobre aqueles que o Senhor tem chamado para um trabalho especial também, e assim pedimos que o Senhor abençoe Eliel e Aide, de modo a eles serem felizes, abençoados, conforme o Senhor vier a usá-los. Desde já oramos por aquelas crianças que vão estar aos cuidados deles, pastor Eliel e Aide, e, portanto, aos cuidados do Senhor. Que eles tenham uma feliz viagem, que o Senhor os abençoe e abençoe esse pastor dessa igreja e toda essa igreja. Oramos por Jesus, em nome dele. Amém. Amém, Senhor. Vamos então cantar, e logo após nosso canto, assim que a orquestra tocar a música final, nós podemos sair e lá embaixo podemos dar um abraço aqui no Aide, na Aide e no Eliel. A Aide esteve doente, está melhor, né? Achou que nem fosse poder viajar, mas graças a Deus foi restaurada, né? E vai poder cumprir então a sua missão. Que bom, Deus abençoe vocês lá. Vamos então cantar.
então o amor generoso de Deus o Pai, a graça extraordinariamente maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão consoladora e fortalecedora do Espírito Santo, conosco e todos que creem estejam hoje e para todos sempre.